Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo aí, né? Conforme combinado, eu estou gravando um vídeo explicando aí a nova atualização, tá? Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Nós já temos um excelente setup, né? No qual nós damos entrada no gráfico combinando com a tendência, né? No gráfico combinando aqui com a tendência, no histograma de tendência, ou então com a coincidência das duas linhas de tendência e força, né? Eu vou colocar aqui o VLT, a tendência do índice, aqui, tá? No caso do índice, e a gente tem para o dólar também. Mas eu estou mostrando o índice aqui, que a maioria do pessoal opera índice. Nós temos uma regra nova também, todas índice e dólar. Então aqui nós temos a regra do índice original, tá? Então nós temos uma coincidência de histogramas aqui, seria uma entrada aqui de venda, né? Que deu esses pontos aí. Demos essa coincidência aqui que deu um scalper, né? Deu 50 pontos. E entrada pelo gráfico a favor da tendência. Aqui o gráfico não está a favor da tendência, aqui já está a favor da tendência. Já deu essa entrada aí, tá bom? Mudou, nós conseguimos calibrar melhor, tá? Conseguimos calibrar bem mais as entradas e nós conseguimos tirar esses dois histogramas e colocar tudo do gráfico, tá bom, pessoal? Nós trabalhamos com Keltner, com VWAP, com média de 72, ajuste Prior Code. Então, o que nós vamos fazer? Vou primeiramente inserir a regra de coloração, tá? Antiga mesmo, que é 1. E nós começamos a fazer o quê? A ter, essa não é antiga, aliás, essa foi uma regra de coloração e nós colocamos uma nova regra de coloração com novas entradas. Estão vendo? Que passamos tudo para o gráfico. Essa entrada aqui, ó, deu no gráfico e deu nos dois histogramas. Ela apareceu agora, não entra no verde, entra no azul claro. E o azul escuro seria a continuidade dessa tendência. Então deu uma entrada nos dois histogramas. Nós já temos aqui o azul claro. Tá? Novamente aqui, ó, deu entrada nos dois histogramas, nós temos o azul claro. Deu entrada no gráfico, nós temos o azul claro. Aqui deu uma entrada nos dois histogramas aqui, combinando, ó, nós plotou uma entrada no gráfico. Tá? Aqui foi uma entrada no gráfico, combinando com a tendência. Tá? Aqui foi uma entrada arriscada que está perto do Keltner, ele pintou de amarelo. Todo amarelo seria uma entrada arriscada. Tá? Aqui foi uma entrada no gráfico, dos dois histogramas combinando, e ele plotou. E aqui foi uma entrada no gráfico, aqui foi uma entrada no gráfico. Então vocês estão vendo que a gente não precisa mais dos dois histogramas. Que ele está dando no próprio gráfico, entrada desse histograma e desse histograma. Então, nós podemos agora deletar esses dois histogramas e ficar só com o gráfico. Então, nós temos aqui todas as entradas dos dois histogramas e a do gráfico estão resumidas aqui numa regra de coloração. Tá? Entrada no azul aqua, continuidade no azul escuro. Ok? Então, o que acontecia?
ele dava umas entradas arriscadas, tá? Perto de uma área de resistência. A pessoa poderia entrar se quisesse. Tá? Esse amarelo, por exemplo, seria isso. E a gente também continuou com esse monte de linha no gráfico. E o objetivo era nós deixarmos o operacional o mais simples possível, né? E para operar de forma automatizada através de robô também, se alguém assim o quisesse. Aí dessa forma, nós criamos indicadores, né? Através do nosso novo programador, o Silfar, tá? Que conseguiu entender tudo que eu gostaria que fosse feito no setup e traduziu isso de forma brilhante em programação de código, em código de programação. Então, o que nós fizemos? Nós criamos cercas nessas áreas, tá? Então, eu vou inserir um indicador chamado Shadow no Keltner, tá? Vou inserir 2, porque são 2. Vou inserir na média móvel 1. Vou inserir em 2 prior quotes, 1, 2, que são 2, é o ajuste, e vou inserir na VWAP. O prior quote é no ajuste e é na abertura. Então esse aqui eu vou mudar o parâmetro desse aqui, porque a gente trabalha com 9 e 200. Esse aqui eu vou mudar para 12, porque aí ele vai criar uma cerca no prior quote aqui e outra no outro de cima, tá? E o do ajuste e abertura eu vou criar também. Eu criei 2, eu vou mudar outro parâmetro 1, e aí eu consigo criar cercas. Então, se eu tirar o Keltner, eu tenho a cerca dele. Se eu tirar a VWAP, eu tenho a cerca da VWAP. Se eu tirar a média de 72, eu tenho cerca da média de 72. Se eu tirar a abertura, eu tenho a cerca de segurança da abertura. Se eu tirar o ajuste, eu tenho a cerca do ajuste. Então, são áreas perigosas de se entrar em operação, essas cercas, tá vendo? E mesmo assim, nós ficamos com linhas, né? Nós conseguimos ficar com essas linhas aí, tá? Essas médias, pode deixar aqui, mas não são muito necessárias mais, tá? Porque o setup já está lendo elas. Essa questão do retorno às médias. E nós ficamos com um gráfico um pouco mais puro, mais com linhas, tá? Linhas de cerca. E aí, o que nós fizemos? Nós conseguimos melhorar ainda mais essa regra de coloração. E até as cercas nós conseguimos colocar no gráfico, tá? Porque ele não vai dar entrada na cerca. Vocês estão vendo que tem esse amarelo aqui, que é uma entrada perigosa? Então, nós calibramos, colocamos e fizemos a coloração 2.0. Isso, que se ele der entrada na cerca, em cima da cerca, ele vai desconsiderar, tá? A não ser em uma certa situação. Por exemplo, aqui seria uma entrada, ele pintou de azul e não pintou de aqua, porque está dentro da cerca. Aqui foi uma entrada, ele pintou de aqua, porque está fora da cerca. Aqui está fora da cerca. Aqui, ó, está fora da cerca. Aqui está dentro da cerca. E deu entrada. Por quê? Nós conseguimos ler. Tá vendo que um doji pinta de branco alguns e alguns pintam de amarelo? Então, nós conseguimos ler os prováveis dojis de topos e fundos, tá? Conseguimos ler esses dojis.
Então, se a gente for ver, nós temos um doji amarelo que foi um topo e deu-lhe essa cacetada para baixo aqui, ó. Nós temos um doji amarelo que foi um fundo e deu essa cacetada para cima lá, ó. E está se formando, querendo se formar, terminou o dia se formando um doji amarelo, tá? Nós temos aqui um doji amarelo que não deu uma cacetada no final do dia, mas deu os pontos. Um doji amarelo que foi um topo, tá? Aqui foi um topo nos dias anteriores. Esse doji foi um fundo. Esse doji foi um grande topo, né? Esse doji foi um topo. Esse doji amarelo foi um topo. Esse doji não foi um topo, tá? Ele teve um topo maior, mas não pintou esse topo porque não era uma área relevante de força. Então, a gente não vai acertar todos, mas a grande maioria dos topos e dos fundos nós estamos acertando com o doji. Nós conseguimos ler a força. Então, se houver uma entrada depois de um doji de provável reversão, independente da zona, o gráfico vai ascender, né? Independente da cerca, ele vai ascender para tentar fazer os pontos aí e dar umas novas entradas. Então, o setup agora está dando muito mais entradas do que antes e possibilidades de ganhos gigantescas aí, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Já que nós conseguimos filtrar entradas dentro das cercas, nós vamos tirar as cercas. Tiramos, 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 né? E aqui embaixo eu acho que tem mais duas. Tiramos, tiramos. Muito bom. Vamos tirar isso aqui. Essa é uma Fibonacci que eu tracei, que eu trabalho com Fibo. E aí nós ficamos justamente com o gráfico puro. Se a gente for pegar o dia de ontem, tá? Sexta-feira, o dia começa e nós temos esse azul claro aqui em si, esse primeiro azul claro às 9h59, que deu uma pernada, né, que a gente pode usar regras de saída, por exemplo, entrar quando tiver possibilidade de subir, não tiver em cima de um ponto de suporte e resistência, entrar no azul claro e sair no amarelo, tá? Aqui tinha um ponto de Fibonacci, aí tem um pivot point também. O que a gente pode trabalhar? Pivot point, eu vou colocar os dois pivot points aqui, tá? Vou inserir duas vezes. Um pivot point, eu vou colocar abertura, máximo, mínima, fechamento, barra 4, 3 linhas. O outro, eu coloco máximo, mínimo, fechamento, barra 3, coloco 3 linhas também. E aí você pode até filtrar a operação, romper um pivot point, vai buscar o outro, romper um, vai buscar o outro, né? Ou então, para quem traça, eu traço Fibonacci, eu trabalho com a Fibo de 2000 de range aí, 2500, e aí eu já sei onde o preço pode agarrar ou não. Então, se a gente tem pivot point só traçado, olha como é que ficou muito mais simples, e deu essa entrada, você pode carregar até o ponto de pivô, esperar e ver até onde ele vai. Olha lá, ele segurou, fez o amarelo em cima do ponto de pivô, você sai da operação, tá? Deu essa entrada arriscada em cima do ponto do pivô, você tenta um scalp, ou não entra. Essa aqui também, ó, scalp, não vai carregar. Essa aqui que você carregou, entrou limpo, ó. Essa de trás, primeiro azul claro, entrou limpo. E aí você carrega, sai no ponto de pivot point. Ou ponto de Fibonacci se você trabalha com a fibra mais longa, tá? Ou bota no 0 a 0, vê o que vai dar e sai no doji amarelo. E aí você tem a oportunidade no dia que o mercado anda de pegar bastante ponto. Então, ou agora ele te mostra um ponto de entrada e um ponto de saída. Se não der o amarelo, você sai no rosa, tá? Por quê? Agora as cores de compra são azul claro e a cor de venda é o rosa.
Então, se você entrou no azul claro para pegar mais pontos, você pode sair no rosa. Ou então, se fizer já o amarelo, você já sai no amarelo. Então, saídas, amarelo ou rosa. Tá? Aqui deu esse monte de ponto. Para quem saiu no amarelo, deu 850 pontos. E no rosa, deu 800 pontos. Tá? Continuando o dia, deu esse scalpzinho, porque está em cima de um ponto de resistência do pivot point. Então, é ideal fazer um scalper só, né? Deu 60 pontos. Aqui de novo, deu mais 50 pontos. É perto de um pivot point. Você não vai querer esperar que isso vá romper. Se ele der fora, numa área que não tenha nada, aí nós buscamos mais pontos. Aqui ele deu mais 50, mais 60 pontos. E aí ele faz um doji de provável reversão amarelo. E aí você pode buscar uma quantidade de pontos um pouco maior. Aqui ele deu 130 pontos. Tá? Saída no topo, né? Topo anterior. Não rompe o fundo, aí ele não te dá entrada, ele faz um topo maior que o topo anterior e te dá essa pernada aqui se você entra aqui para carregar a operação, você vai levar até o final do dia com 600 pontos. E deu mais reentradas de compra aqui e aqui também. Então você carrega. Né? Agora, então ele deu entrada às 15h50, deu uma nova entrada às 17h11 e deu uma nova entrada de compra às 17h45, mas aí já não vale a pena estar entrando, né? E aí entra uma nova situação também que a gente pode trabalhar. Ou trabalhamos contando as pernadas das ondas de Elliott, e aí ou a possibilidade de trabalharmos com um histograma que ele conta as ondas de Elliott para você, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, essa aqui seria a primeira onda de Elliott. Ele só vai contar a primeira e terceira, que ele só vai habilitar a entrada na primeira e na terceira. Tá? Aí não deu rosa aqui, ó, provavelmente foi em cima de algum ponto que a gente não faz entrada, naquelas sombras, e aí ele não deu. Aqui, se a gente sabe que acabou de fazer a terceira onda, isso aqui é uma onda de pullback, então nós vamos fazer um scalperzinho. Aqui entrou na quinta onda, né? E aí pode vir a reversão depois da quinta onda, deu essa entrada, você tenta mais pontos, tá? E aí a terceira onda do pullback, e aqui nós entramos na quinta, da reversão, né? Primeira, ele considera isso aqui, que aqui rompeu um topo anterior por pouco, e aqui não rompeu um fundo. Então ele pegou essa terceira onda aqui e pintou lá em cima, tá? Aqui a quinta onda, então você entra a favor do Elliott tentando mais pontos, né? Aqui já são ondas que a gente não vai pintar, que nós só vamos pintar a terceira e quinta, que são as principais entradas. Vamos ver no dia de quinta, que foi horrível, né? Todo mundo falou que foi muito ruim, então nós vamos ver como o setup se comportou, tá? A gente tem loss também, mas é muito pouco. Tá? Foi dia 16, foi horrível. Ó. A gente começou o dia aqui e o setup acendeu essa venda em cima, por isso que é importante a análise. Olha só, ele está em cima de um pivot point. Tá? Futuramente nós vamos ver se a gente tira essas entradas também. Mas aí ele mostrou um doji aqui, amarelo de força, dando a entender que iria atravessar esse pivot point para baixo, tá? E aí, na verdade, deu esse loss aqui, né? Quem segura a operação para sair no outro movimento e segurou isso aqui, mas é muito ponto, levou para baixo e fez os 200, tá? Quem entra vendido no rosa e sai no sinal de venda, segurou de compra, segurou aqui, ele não deu sinal de compra e só aqui ele foi dar sinal de compra. Então ele fez essa oscilação e foi para baixo, daria o gain.
Mas se a gente trabalha com stop técnico, ele rompeu esse topo, a gente stopa, tá? A gente vai stopar. E aí, ele nos dá depois essa compra aqui, ó, em cima também, mas vindo de um doji amarelo. E aí, ele nos devolve aqueles pontos do nosso loss lá de trás, tá? E depois, eles nos dá essa venda aqui, depois de um doji amarelo também, nos dando 180 pontos. Outra venda que não estopou, nos dando aí 800, e aí vamos ver até o doji amarelo. Aí ele nos dá a venda do dia, nos dando aí 950 pontos até a saída do doji amarelo, tá? Nos dá mais outra entrada de venda aqui, nos dando 200 pontos, mais outra entrada, nos dando mais 180 pontos, saindo aqui sempre no pivot point. Entrada de venda aqui saindo no pivot point, e entrada de venda aqui para sair no pivot point, mas deu um scalperzinho, foi até 100 pontos. E aí, ele começa a subir, dá o doji amarelo de força, entrada até o pivot point aqui, não deu 60 pontos, mas deu 50. Tá? E aí, 17,50 é o loss, mas não é nem considerável, porque é final do dia, você não pode nem emitir ordem para corretor. Então, se a gente for pegar o dia, nós fizemos uma recalibragem, tá? No dia de ontem. Estatisticamente tinha dado 2 loss ou 3 loss, mas nós fizemos uma recalibragem do setup antes de lançar, e aí já nós conseguimos filtrar essas operações de loss, tá? Então nós tivemos um loss no dia e nós tivemos um gain, 2 gains, 3 gains, 4 gains, 5 gains, 6 gains, 7 gains, 8 gains e 8 gains para um loss. Foi um dia horrível, muito lateral, que muita gente ficou tomando loss e o nosso setup se saiu bem. Foi a prova de fogo para o nosso setup, tá? O dia anterior também foi bem difícil, tá? Que foi o dia 15. Ele se portou lateral nessa situação aqui, tá? E o nosso setup deu uma entrada com gain logo na abertura, outra entrada com gain, 2. No meio da lateralização tivemos uma entrada com gain, tá? 3. Tivemos outra entrada com gain, seria a quarta. Tá vendo que aqui ele fez às 10h26 um doji amarelo, e aí ele pintou o azul, mas não deu entrada? É porque nós prevemos que isso aqui pode ser uma lateralização. Esses 3 dojis pode ser uma lateralização e ele não vai dar entrada. Então, a gente está tentando prever até as lateralizações, tá? Então, ele não vai dar entrada. Então, isso aqui pode ser um início de lateralização, ele não dá entrada depois, ele nos deixa fora. E aí o preço sobe, aqui ele desceu, deu essa entrada aqui, ó, de scalper, outra venda de scalper, deu uma compra de scalper depois de um doji, outra venda para scalperzinho, e aí ele faz a lateralização, não dá entrada, aí ele sobe e aí ele desce, nos dá uma outra entrada, aqui compra, né, venda, outra venda, essa venda, outra venda aqui, outra venda aqui, outra compra aqui, venda, venda, compra, uma venda com loss, né? Venda e compra. Então, se a gente for contar, nós temos no dia 15 também, que foi muito ruim, uma operação, 2 gains, 3 gains, 4 gains, 5 gains, 6 gains, 7 gains, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, um loss. 18, 19, nós temos 19 operações com 18 gains e um loss, num dia ruim, que foi no dia 15. Outro dia ruim, que foi o 16, nós temos uma operação com loss, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operações e um loss, num dia horrível. Então, foi uma prova de fogo para o setup aí. E agora a gente está lançando ele, tá? Quem quiser pode colocar o pivot point só para saber se vai fazer scalp ou se vai tentar carregar a operação. Então, se for entrada em cima do pivot point, pode até fazer scalperzinho. Se for entrada numa zona livre, pode fazer tentando carregar, tá? Ou pivot point, ou então uma fibra de um range aí de 2.000 a 2.500, 2.600 pontos, de um topo importante a um fundo ou de um fundo a um topo importante. E aí dá para ver se a gente tem como dar umas pernadas maiores, ou então se dá para a gente fazer scalper, tá? Porque agora o setup te dá entrada e te dá saída no doji no verde, no azul claro, azul aqua, e te dá saída no amarelo ou no rosa, tá? Te dá entrada no rosa, te dá saída, mas aqui está perto da região do pivot point, te dá, aí você faz scalperzinho, tá? Quando estiver longe, entrada longe, entrada aqui, ó. Aí você tenta fazer um pouquinho de ponto e ver se vai romper. Entrada longa, você tenta fazer um pouquinho de ponto, tá? Entrada fora de ponto de pivot point, você pode tentar fazer mais pontos. Entradas perto dos pontos de pivot point, você tenta fazer o scalperzinho de 50 pontos. Ou então pode, se o operacional é fazer o scalp, dar scalp em tudo, tá? Isso aí é a nova regra. Agora não precisa de nada, tá? Não tem aquele monte de coisa lá. Esse uso do pivot point não precisa também, tá? Eu estou aconselhando usar para a gente poder ver se vamos fazer um scalper ou se nós vamos pegar mais pontos, tá bem? Que a regra agora te dá entrada e te dá saída. Tá bom, pessoal? Eu vou estar liberando a regra para teste de pessoas que querem testar também e de usuários finais também, tá? Um grande abraço. Lembrando, agora as entradas não é mais verde e vermelho. A compra é no azul piscina, no azul aqua. O azul escuro continua. E a venda é no rosa e o vermelho é continuidade. Tá bom? Um abraço a todos, um bom fim de semana e fiquem com Deus.